A paz do Senhor Jesus, irmão. Irmão, muitas das vezes as igrejas hoje pregam e não vivem. São falsas igrejas, são falsos irmãos, como está escrito na palavra. Ia multiplicar no meio de vós, os falsos profetas estão multiplicando. Estão hoje pregando doutrina de fariseus. Os fariseus pregavam a lei, mas não viviam a lei. Os fariseus botavam um jugo pesado nas pessoas, mas ele mesmo não carregava. Então há muitos fariseus no meio de nós hoje. A palavra de Deus ela nos ensina claramente, fala assim com os falsos pastores: tu, pois, que ensina a outros e não a ti mesmo. Tu que prega que não deve furtar e furta. Né? A pessoa, quantos hoje no dia de hoje os pastores falam que nós não devemos roubar, porque nós não agrada a Deus, porque está escrito lá em Apocalipse que os ladrões não herdarão o reino do céu. Mas, irmão, a Esther fala assim, o dízimo, nós estamos no tempo da graça, ninguém tem a obrigação de dar o dízimo mais não. Aí eles falam assim, que você tem que dar o dízimo, se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Essa palavra é com ele aqui, ó. Ele que prega para nós não furtar, mas ele mesmo furta. Por quê? Porque quando ele fala que nós não dá o dízimo, que está roubando a Deus, quando você dá, ele que furta, ele que rouba. Então ele não vive a palavra. Ele está excluído do reino do céu. Essa palavra serve para esses pastores nos dias de hoje. Tu, pois, que ensina a outro que não deve roubar e rouba, né? A palavra de Deus fala claramente, tu, pois, que ensina a outro que não e não ensina a ti mesmo, que não deve roubar. Quer dizer, não deve furtar, mas furta. Ele fala que você tem que dar o dízimo está no tempo da graça, irmão. Nós não temos que dar, nós não estamos no tempo da lei, não. Isso era no tempo da lei, irmão. E ele mesmo rouba. Ele fala que nós não podemos adulterar, mas ele adultera, vive em fornicação, em prostituição. Muitos pregadores da palavra dizem que nós não podemos mentir, que o pai da mentira é o diabo, na verdade é o diabo, mas ele mente. Então ele está mostrando que ele serve ao diabo, não é Jesus, que Jesus não tem parte na iniquidade. As igrejas hoje, irmão, não estão fazendo a vontade de Deus, estão abrindo para comerciar. Ele coloca um terror em você, um temor dele. Se você não tiver conhecimento bíblico, você cai na lábia dele, porque são 7:1, que você não pode roubar, mas ele mesmo pode. Ele furta, ele rouba a Deus nas ofertas alçadas, nos dízimos, nos cultos, nos atrasos, porque se ele chegar atrasado 1 minuto, ele já roubou Deus ali, até ali ele roubou a Deus no minuto. Passou a pregação, se é para parar, vamos supor 9h30, ele ia até 10 horas, ele já roubou também, já roubou o tempo, passou do limite. Ele vive roubando a Deus a todo tempo. Como está escrito aqui na palavra, você que prega para os outros, mas não prega para ti mesmo. Quer dizer, você passa a verdade para os outros, mas não usa ela, não oculta ela, não usa, não obedece ela. Irmão, está escrito na palavra de Deus, bem claro, que quando nós quer que o irmão faz uma coisa, nós fazemos primeiro, para dar bom testemunho ele, que deve fazer. Muitas das vezes esses fariseus, irmão, não quer fazer nada e quer que você faz. Por que ele não faz primeiro? Por que ele não cumpre a palavra de Deus primeiro para depois cobrar de você para você cumprir? Ele não quer cumprir, ele não quer andar na verdade, quer que você ande na verdade. Irmão, se ele conhecesse a verdade e gostasse da verdade e obedecesse, ele andava nela. Ele vive no erro porque ele não recebeu o Espírito que convence ele do erro, que é o Espírito Santo. Ele vive e ainda habita nele o Espírito do erro. Ele anda em treva, ele não recebeu a luz. Ele está longe da salvação e cada vez mais perto da condenação. A cada dia que passa, ele busca a condenação para ele, achando que está chegando próximo à salvação. Ele está se distanciando da salvação e aproximando da destruição. Com as mentiras, porque os mentirosos não herdarão o reino do céu, porque o pai da mentira é Satanás, irmão, e Deus do mundo, da fundação do mundo, ele veio pregando, sameando a mentira no meio do povo de Deus.
Ele mentiu para Eva. A primeira mentira. A segunda, né? Porque a primeira foi quando ele estava lá no céu, que ele enganou a terça parte dos anjos. A segunda foi quando ele chegou para Eva. Falou para ela, ó, esse fruto proibido aí, que Deus proibiu para você não comer, é porque se você comer, certamente os seus olhos abrirão e você vai ser semelhante como Deus. Por isso que ele falou para você não comer. Aí Eva foi e comeu. Nem tanto ela foi semelhante como Deus. Ela se complicou cada vez mais, porque ali Deus não criou o homem para a destruição, para a morte. Ele criou para viver, se servisse, ele adorasse. Ali os olhos dela foi abertos, ela viu a nudez dela, quer dizer, descobriu o seu pecado. Aí cortou o tempo do homem aqui na terra de vida. Foi a segunda mentira. E daí para cá, irmão, veio sameando contenda entre o povo de Deus, mentira. Tem se levantado igreja contra igreja, reino contra reino, nação contra nação, guerra, rumor de guerra, ele está no meio disso tudo. Ele sempre está presente no meio da destruição, é ele. Ele que vem matar, roubar e destruir. Rumor de guerra, guerra, enfermidade, tristeza, loucura, tudo é ele, irmão. Muitas falsas doutrinas na igreja hoje, é ele. Essas igrejas que não pregam a santidade, que não andam na doutrina, que não obedecem a palavra de Deus, esses pastores é dele. Esses pastores fraudulentos que roubam a Deus e a nação, como os dívidos e as ofertas, esses sem vergonha bandido, compra avião, iate, fazendas, construindo bem na terra e está contra a palavra de Deus, que a palavra de Deus fala claramente que nós não devemos juntar tesouro na terra, onde o ferrugem rói e a traça rói, e o ladrão mina, rouba. Nós devemos juntar tesouro no céu, porque onde está o nosso tesouro está o nosso coração. Se o seu tesouro está no céu, ali está seu coração. Se está nos bens materiais da terra, está também o seu coração. Então por isso que muitos estão se perdendo, estão perdendo a salvação, porque o diabo ele faz o seguinte, ele procura lançar, descobrir a fraqueza do homem para lançar as coisas, para derrubar o homem. Se é mulher, ele lança a mulher. Tem muitos crentes caídos aí por causa disso. Se é amor, dinheiro, ele lança o dinheiro, ele passa com a bandeja. E muitos vai caindo. Mas os fiéis, aquele que tem um nome escrito no livro da vida, de maneira nenhuma ele perde a salvação. Porque ele tem o nome dele escrito no livro da vida. Esses que caem, irmão, porque não tem parte no reino. Não tem parte na obra de Cristo. Aquele que caiu, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Aceita Jesus agora, reconcilia com Jesus, que eu vou te falar uma coisa. Quando eu fui arrebatado, que Deus me levou lá embaixo, ele mostrou que todo aquele que peca, é riscado o nome dele do livro da vida, e o diabo escreve lá embaixo, e está por conta de Satanás. Quando você reconcilia com Jesus, o anjo de Deus escreve, apaga o nome dele lá do livro do diabo, apaga e acende no livro da vida. Deus escreve de novo, próprio Deus. E o anjo vai lá, toma o livro da mão do diabo e apaga. Dá uma pernada em Satanás hoje, dá uma rasteira nele. Reconcilia com Jesus aonde você estiver. Aceita ele, volta para os braços de Jesus, que Deus vai enviar o anjo lá embaixo para apagar teu nome e vai acender teu nome no livro da vida. Porque aquele que está desviado está por conta do adversário, mas aquele que reconciliou com Deus está por conta de Deus. Irmão, não perde a sua salvação. Não deixe o diabo abater a sua fé, tirar aquilo que Deus te deu por direito, herdar o reino do céu. Reconcilia com Jesus, porque não tem nada de bom nesse mundo, irmão. Você que tem filho, procura o caminho de Jesus para ensinar seu filho o caminho que ele deve andar. Amanhã, depois, se ele crescer, se ele não quiser ficar, mas você instruiu ele, ensinou que é só um caminho, só um Deus para adorar. Se você ama teus filhos, por amor a Deus e teu filho, permanece no caminho de Deus. Porque não tem outro caminho hoje, a qual nós devemos ensinar o filho a andar no seu caminho de Jesus. Irmão, fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmão. Jesus te ama. Fica na paz do Senhor Jesus, amém?